Maravilha. Vamos lá. Então, criminalistas, sejam todos muito bem-vindos agora oficialmente, né? Quem ainda não me conhece, Fabiana Locke, advogado criminalista, sou especialista em direito penal e processo penal, tenho uma mentoria, tá? Chamada Mentoria Penal na Prática, esse programa, onde eu ajudo advogados a tornar-se advogados criminalistas em apenas um ano, ok? Doutora, hoje o nosso estudo de caso é sobre um ocorrido, um caso que aconteceu na virada do ano agora, que o nosso escritório foi acionado, tá? O que acontece? Para contextualizar. Teve uma prisão em flagrante, tá? De um flagranteado, tá? De um cliente, por posse irregular de arma de fogo, tá? Acessório, né? Foi um 38 na realidade, resistência, dano, tá? Esse dano aqui foi qualificado, e exercício arbitrário das próprias razões, certo? Então, aqui foi a qualificação. Você vê que houve um concurso de crimes aí, né? E o objetivo dessa aula é justamente mostrar para vocês o que deve ser feito antes desses casos práticos. E vai acontecer aos montes com vocês, tá? Vai acontecer essa situação, hora ou outra na carreira profissional, ok? Então, atendimento de delegacia realmente é uma das áreas que mais é acionado, né? Um dos expedientes que é mais acionado o advogado. Nesse caso específico, tá? Como que foi a história? O cliente, ele era um agiota, né? Tinha uma empresa, era um agiota, né? Agiotava, emprestou dinheiro a juros para uma outra pessoa. Acredito que, né, na cidade de vocês tenha muito esse expediente também, né? E esse empresário foi até o outro estabelecimento do devedor. A dívida era X valor, não era muito, era um valor até pequeno, acho que era 5 mil. E ele falou: olha, você me paga, né? Ou eu vou pegar o seu carro. E o que aconteceu? Ele pegou o carro do cara. E o cara foi na delegacia e acionou, né, o delegado, pediu para a polícia ir lá. A polícia foi e fez a prisão lá no local da empresa desse cliente. E em buscas no estabelecimento, foi encontrada uma arma, né, de calibre 38, e diante da circunstância houve resistência do delito. Esse cliente, ele acabou por danificando o veículo, tá? E aí configurou também o exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Ele foi cobrar uma dívida, né, e não procurou os meios legais para isso. O que ele fez? Foi lá e pegou o carro da pessoa, né? Por isso que configurou o exercício arbitrário das próprias razões. E por que, Fabiano, que o delegado não pôde arbitrar fiança nesse caso? É por causa do concurso de crimes? E a resposta é não, tá? O detalhe aí segue o artigo 323, né, do Código de Processo Penal, que é devido o quantum da pena. O quanto da pena máxima. Ou seja, se você pega, por exemplo, posse irregular de arma de fogo,
A pena é o quê? De 1 a 3. Então, você pega a pena máxima e já dá 3 anos. Você pega ali resistência, né? Você pega o exercício de evitar as próprias razões, são meses a pena em abstrato, mas soma-se, né, todas. E o crime de dano qualificado, o crime de dano qualificado supera 3 anos. Né? Então, se você somar todas essas penas, o máximo delas impede, tá, que o delegado arbitre fiança. Então, no caso prático de vocês, o primeiro passo ao chegar na delegacia é justamente isso. Tá? Verificar se a lavratura do APF, o crime ora cometido pelo seu cliente, ou os crimes ora cometidos, se a pena é superior a 4 ou não. Perfeito? Compreendido isso? Qualquer coisa tem um chat ou manda pode habilitar o microfone por qualquer dúvida, tá? Havendo qualquer dúvida, habilita o microfone e faça a pergunta. Beleza? Vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Chegou na delegacia, verifica lá, tá? Se é caso, se houve concurso de crimes e se houve, se a pena é acima de 4 anos. Sendo acima de 4 anos, não será possível o arbitramento de fiança pelo delegado, como foi esse caso que nós estamos estudando agora. Perfeito? Maravilha. Fabiano, eu devo discutir com o delegado? É o momento ideal, o momento processual oportuno para me discutir, por exemplo, se é um dano qualificado, ou seja, discutir a natureza do delito? É o momento oportuno? Juridicamente, não. Você não vai discutir com o delegado ali, não vai entrar com pedido no APF, né, no auto de prisão flagrante, questionando isso. Juridicamente, não. Mas você pode, tá, chamar o delegado, conversar com ele e falar, doutor, será que esse caso é dano qualificado? Né? Será que esse crime, esse fato, essa conduta do meu cliente se adequa a esse tipo penal? Conversa com ele. Então, esse contato com o delegado, tá, é de suma importância. Beleza? Agora, nesse caso aqui, não foi possível trazer para o dano simples, até, ao meu ver, ao meu sentir, configura o dano simples, mas o delegado não entendeu por dano qualificado, e aí já impediu, né, pelo quanto da pena, o arbitramento de fiança. Mas converse com o delegado do caso, se você consegue, de repente, ali mudar uma qualificação, né, do delito, a conduta dele em um outro delito, de repente, possa ser mais brando, tá? Então, é válido, sim, essa conversa, se despachar com o delegado do caso. Maravilha? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Estão entendendo? Fabiano, e se o delegado não estiver lá, vai despachar com quem? Doutor Leandro, geralmente, e não é difícil a gente, não raras vezes, né? Chega na delegacia, o delegado não está lá, está em casa, né? Via de regra, plantão. O que acontece? É com o escrivão, tá? Ou você pode pedir o número do delegado. Se for um caso sério, você pode sim pedir o número do delegado ou exigir que ele se faça presente na delegacia. Há casos e casos, compreendido? Há casos que você fala, doutor, eu quero que o delegado venha aqui, é um caso muito sério. Agora, há situações, tá, que você pode pedir, me passa o número do delegado para você ter que falar com ele. Pode insistir que ou peça, na realidade, peça para o escrivão, fala, liga para o delegado, eu quero falar com ele, você pode despachar por telefone. Perfeito? Pode fazer isso, tá? E como eu disse, se for plantão, a maioria das vezes o delegado não vai estar na delegacia, ok? Então, Doutor Fabiano, como expediente. Oi, deixa eu ver aqui quem está falando? doutor Helder, Doutor Euler, pode falar. doutor Fabiano, no caso, a gente também pode, até mesmo, digamos, fui chamado pela família do cliente, né? Certo. Eu também posso pegar o meu celular e, e do meu celular eu ligar lá pro delegado, né? Dependendo da situação, né? Isso, pode sim. Perfeito. Tranquilo. Mas às vezes de repente, às vezes, o escrivão está com o telefone particular do delegado e às vezes ele não quer conceder.
né? Você pode pedir o número, você fala, se ele haver resistência, você fala, não, faz o seguinte, liga do seu celular que eu falo com ele, não tem problema, tá? E em últimos casos, aí você pode, se você vê que o escrivão está querendo dificultar a situação, fala, olha, então eu quero que o delegado venha aqui. Mas em última medida. Beleza? Tranquilo. Mas é importante despachar com o delegado. Okay? Então, chegou na delegacia, verifique o porquê que o seu cliente está preso, antes de falar com ele, com o seu cliente, verifica lá a situação, e aí depois você vai lá e conversa com o seu cliente, explique o motivo que ele está sendo preso, como que vai ser o procedimento. Perfeito. Maravilha? Beleza. Perfeito. Ok. Então, nesse caso específico... Opa, tá ouvindo? Travou? Deu uma travadinha aqui. Beleza, vamos lá. Acho que alguém está com o microfone ligado aqui. E chegou agora, está com o microfone ligado, por dia desligado. Quem está com o microfone ligado? Vamos lá. Tem alguém com o microfone ligado aí, né? Que é a Márcia. Márcia e Valdeir estão com o microfone ligados. Márcia, doutora? Márcia, Patrícia e Reginaldo. Então, com o microfone aberto. Isso. Não atrapalhe os demais colegas aqui. Desculpa. Seu Reginaldo, Tentar por desligar. gentileza, acho que eu consigo. Eu não consigo deixar mudo aqui, né? O seu Reginaldo desligou. Doutora Patrícia, por gentileza. Só um minutinho que eu não sei aonde que desliga. Clica no meio da tela, aí vai aparecer lá o botãozinho de desabilitar. Você clica no microfone. Aí você desabilita. Aí, beleza, maravilha. Obrigado. Vamos lá, vamos prosperar então aqui. Então, esse foi o caso, tá? Essa foi a situação prática que ocorreu. Então, o meu cliente, ele foi... expliquei para ele depois disso, tá? Que o delegado não poderia arbitrar a fiança. A dúvida que sempre surge, Fabiano, eu peço para o meu cliente permanecer em silêncio ou peço para eles esclarecer para o delegado no momento da oitiva se ele é culpado ou não? E a resposta, criminalista, em sua grande maioria das vezes, tá? Peça para ele ficar em silêncio. Por quê? Esse momento na delegacia ocorre tudo muito rápido, no calor da emoção. Se o seu cliente der uma versão errada, pode prejudicá-lo lá numa ação penal, futuramente. E a versão dele ali, em sede de delegacia, pouco importa para uma liberdade provisória. Ok? Pouco importa. Por quê? Porque o interrogatório é um ato de defesa. Perfeito? E não é um ato inquisitório. Não meio de prova. Perfeito? Então, ele falando ou não falando, naquele momento, para você conseguir uma liberdade para ele, perante o juiz, uma audiência custódia ou pedir liberdade em gabinete, pouco importa. Então, para que você tenha tempo para estudar aquele caso concreto, pensando já numa ação penal, é melhor você pedir para ele ficar em silêncio. Ok? Compreendido isso?
Alguém tem uma dúvida em relação a esse ponto? Fabiano, e se o delegado, a pena em abstrato for menor do que 4 anos, e o delegado condicionar, olha, doutor, eu tiro aqui o exercício arbitrário das próprias razões para ficar dentro dos 4, mas ele tem que prestar depoimento. Eu não entendi o finalzinho, doutor. Se ele forçar Por o exemplo, depoimento... por exemplo, assim, ele quer um depoimento. Ele diz, ó, doutor, eu vou tirar aqui o exercício arbitrário das próprias razões, ou outro artigo que ultrapassa os 4 anos, que ele não teria fiança, e ele diz o seguinte, não, eu vou tirar esse para poder arbitrar uma fiança e ele sair, mas ele dá o depoimento dele. E se ele não quiser dar, tudo bem, ele vai ficar aqui. Entendi. Doutor, essas são situações realmente muito práticas que acontecem no campo de batalha, tá? Essas negociações dentro da delegacia, tá? Isso é comum. Só que tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado para quê? Para não prejudicar ele lá na frente. Porque, por exemplo, há situações de delitos, tá? Que você sabe que vai conseguir uma liberdade provisória para ele. Né? Foram crimes que não foram cometidos com grave ameaça, né? Violência ou grave ameaça. O seu cliente é primário. Então, são situações ali que você, poxa, não tem por que eu negociar. Eu sei que, por mais que ele não decrete uma fiança ali, o juiz vai decretar ou vai condicionar a liberdade dele ao 319, alguma medida cautelar, né? Alternativa à prisão. Então, há determinadas situações que essa negociação não favorece o cliente. Por exemplo, se ele assumir ali no interrogatório, ele vai ser condenado lá na frente. Né? Via de regra, há certo que não há a questão das provas tarifadas, né? Mas uma confissão, geralmente, essa versão fica na cabeça do juiz. E é o que o Ministério Público vai utilizar lá na frente. Então, o ideal sempre é pedir para ele permanecer em silêncio. E quando tem essa jogada por parte do delegado, você tem que ter em mente, o delegado nunca vai querer o bem do seu cliente, o bem do nosso cliente. Então, se ele está fazendo essa jogada, você tem que analisar, poxa, será que é válido isso ou não? O que o meu cliente tende a perder com isso? Né? Falou, doutor, espera um minutinho, eu vou conversar com ele. Então, diante dessa circunstância, o delegado tentou uma negociação contigo, vai lá, conversa com o seu cliente, olha, ele está falando isso, essa foi a proposta dele, o que você me diz? O que você se aceita ou não? Isso pode trazer X de prejuízo lá na frente. A gente tem um benefício agora, mas lá na frente é uma negociação. Então, converse com o seu cliente, viu, doutor? Isso é importante. Qualquer negociação. Eu vou te dar um outro exemplo, não vou fugir da temática, mas vou te dar um outro exemplo. Isso é comum em crimes, por exemplo, onde envolve tráfico de drogas, tá? Roubo. Por exemplo, tráfico de drogas. Preso em flagrante, o delegado leva o seu cliente, tenta alguma confissão dele, não consegue, ele lhe procura. Doutor, o delegado, né? Doutor, se ele falar onde que está a droga, eu tiro uma associação, eu facilito isso. Você está entendendo? Se ele falar onde está o restante da droga. É uma negociação que ocorre ali que a gente não vê em livros, é só na prática. E aí, novamente, eu falo, qual que deve ser a sua postura diante disso? O delegado nunca quer beneficiar o seu cliente. A mentalidade dela é o quê? Fortalecer os indícios de autoria e materialidade. Certo? Então, diante dessa postura, vá lá, converse com o seu cliente, explique a situação, explique o teor da negociação ali, se ele quer ou se o seu cliente aceita ou não. E explique o que ele vai ter lá na frente, né, de pontos prejudiciais. De repente, deu benefício aqui, mas lá na frente ele pode ser prejudicado. E aí, em conversa com o seu cliente ali, você fala, doutor, pode fazer? Aí você retorna para o delegado e faz a negociação. Se o seu cliente fala, doutor, acho que não é bom, está nas suas mãos, tá? Aí você, se verificar que ele terá muito prejuízo, você fala, doutor, não tem, pode lavar o PF normalmente, tá? Compreendido?
Doutor Helder, pode falar. Doutor Fabiano, e tanto é que se mencionou aí como exemplo de casos de crimes de tráfico de drogas, Sim. né? E isso é muito nítido que o senhor colocou aí, principalmente no Distrito Federal, Brasília, né? Que eu Certo. sou colaborador da Defensoria e eu atuo muito na Defensoria perante a vara de entorpecentes, né? Que julga crimes de tráfico de drogas. E, e eu percebi que a polícia, tanto os agentes, né, quanto o próprio delegado, eles fazem de tudo para querer ferrar com o nosso cliente, querendo É. cometer o crime mesmo e cutucando. Então, o papel do advogado aí é instruir bem o cliente, no direito de ficar em silêncio, né? Porque o que acontece? Na prática, os juízes eles levam mais em consideração o que é falado em audiência do que na delegacia. E se falar na delegacia é uma versão na audiência dá uma versão diferente, o juiz entende que o réu está se contradizendo Sim, e perfeito. que acaba que o juiz opina, decide pela condenação. Sim, perfeito, é esse ponto mesmo. Por isso que é importante ficar em silêncio. Por isso que é essa orientação primordial. Para não ter, até porque você ter tempo de analisar uma futura, né, denúncia, uma deflagração da ação penal. Perfeito? Sim. Mas é esse ponto mesmo, tá? É por isso que eu falo, essa questão de negociação de delegacia, essa negociação de direito, é algo, assim, que a gente não encontra em livros, não encontra na faculdade, mas a gente sabe que na prática tem muito. Então, muito cuidado com isso, tá? Tem que ter realmente muito traquejo, muita experiência para poder chegar, poder negociar direito e sempre em conversa com o cliente. Mas o ideal é realmente é, o ideal sempre é permanecer em silêncio e fazer valer a lei ali, né? Tá? A doutora, acho que Carolina colocou, se, por exemplo, se mesmo assim o delegado não pode obrigar, né? Acho que alguém mexeu aqui. Pessoal, cuidado, pessoal, para não mexer na tela, porque a tela é compartilhada, tá? Se vocês riscam, risca para mim aqui também, risca para todos. Okay? Então, assim, em último caso, doutor Leandro, também, se o doutor não tem, não, meu cliente não quer negociar direitos, não quer fazer isso, tá? Ele quer permanecer em silêncio. Isso é difícil acontecer isso, tá? Mas o delegado, não, ele vai falar, aí não, opa, peraí, não tá errado. Que você tem? Não, ele vai permanecer em silêncio, tá? Pode, inclusive, peticionar nos autos, faz uma petição, pega uma folha em branco, peticiona e fala, olha, o meu cliente, ele não quer falar. Nunca, confesso, na prática, em vários casos que eu advoguei com meus alunos, né, do Brasil inteiro, advogo, nunca chegou uma situação como essa do delegado obrigar o cliente falar ali né, no papel, né? Nunca aconteceu. Mas, se acontecer, é caso, como a doutora disse, de acionar, sim, a corregedoria da polícia, tá? Então, esse é o caminho a ser tomado. Mas, em última instância mesmo, eu acredito que, na prática, não tem de ocorrer essa... Antigamente, os legais até faziam. Hoje nem tanto, porque tem punição, né? Beleza? Podemos continuar aqui? Tem A gente pode tirar foto dessa peça? Alguém falou? Boa tarde, doutor Jean. Jean. Vamos lá aqui, Jean. Pode tirar foto dessa peça? Jean, eu não sei se os demais colegas estão te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito baixo. Repete, por gentileza, aí. Pode tirar foto dessa peça? A foto Dessa peça que o senhor está expondo aqui? Ah, não, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Essa petição eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Certo, então. Obrigado. Tá. Tem um risco na tela, acho que foi o doutor Alaniel, né? Como que a gente remove? Será que eu tenho que
Só um minutinho aqui. Eu vou... Espera aí. Vou compartilhar novamente com vocês aqui o modelo. Tá, vamos. Só um minutinho. Professor Fabiano. Opa, quem que é? É o Batista. Fala, doutor. Aproveitando esse intervalozinho, eu queria só compartilhar com os colegas com relação a esse acordo. A gente tem sido muito raro em delegacia, principalmente como o colega falou, com questão, eu tenho uma preocupação específica com relação a drogas e crime contra a vida. Porque, lógico, a gente só parte dessa premissa quando há possibilidade, pelo menos o meu entendimento, a gente só passa a premissa quando existe a possibilidade de arbitramento de fiança. Esses casos que não sejam de arbitramento de fiança, eu, em 99,9% dos casos, salvo as exceções, eu peço para o cliente ficar em silêncio. Não sei se é porque eu milito um pouco na área de júri, e 90% durante a instrução, durante o júri, o Ministério Público bate em cima do depoimento da delegacia, porque está fresquinho, naquela hora você disse, e isso vai usar uma linha de defesa muito forte para o Ministério Público. Então, eu tenho minhas reservas, salvo eu conheço o delegado, tem uma aproximação, mas geralmente eu já tive o desprazer de fazer uma negociação nesse sentido, e o questionamento foi mais além do que, quando eu estava começando, foi mais além do que eu esperava e terminou não se concretizando o acordo, porque o meu cliente, na hora, ele falou mais do que devia, ou seja, ele conseguiu se incriminar ao ponto de inviabilizar, né? Mas eu sei que foi expertise do delegado do momento. Só essa colaboração que eu queria compartilhar. É o que o doutor Helder falou, né? A grande maioria não está ali. Quer encontrar indícios de autoria e materialidade, né? Custo que está. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ficar em silêncio é a orientação, tá? Mais sensata a ser feita. Maravilha? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Finalistas, olha só. Eu vou disponibilizar esse modelo de peça para vocês, tá? Então, nesse caso concreto aqui que eu trouxe, vocês vão perceber que é uma peça bem enxuta, tá? Uma petição boa é aquela que é objetiva, ok? Não tem necessidade de um pedido de liberdade provisória para você fazer lá, sei lá, 20, 30, 40, 50 laudas, um monte de jurisprudência, um monte de doutrina, ok? A petição boa é aquela que é objetiva. Perfeito? É aquela que é objetiva. É aquela onde o juiz ele consegue, na hora que ele vai passando, ele já consegue ter as ideias bem concisas, bem diretas. Tá? Peças prolixas, né? Peças longas demais é cansativa. E o juiz acaba não lendo, e aí, se de repente você colocou um ponto fundamental ali na sua petição, e vai passar despercebido. Por quê? Porque é muita coisa dentro de uma peça. Tá? Se você coloca... se você uma prolixas, então, deixar sempre de forma objetiva. Sempre de forma direta. Ok? A petição boa é aquela que você consegue expor a sua... Eu deixei desligado. Não, tem microfones ligados aí. Acho que deve ser alguém que chegou recente aí. Desligue, por gentileza, desabilite o microfone. Vamos lá. Então, a petição boa é aquela que realmente você consegue expor os pontos principais do caso, né, o porquê que o seu cliente ele não tem motivo para permanecer preso. É esse objetivo de um pedido como esse de liberdade provisória. Porque, ora, vai chegar para o juiz, vai chegar para ele o seguinte: o seu cliente tendo cometido vários crimes, né? Ou um crime que seja, mas nesse caso específico, vários crimes. Chegou para ele isso. Olha, chegou a PF lavrado pelo delegado nesse tipo. Você precisa mostrar, no primeiro momento, o juiz vai olhar e falar, não, vou manter esse cara preso. Por que isso? É do ser humano. Todos nós somos julgadores. Somos julgadores nato, né? Então, chega para ele, nesse primeiro momento, essa peça.
chega esse APF para ele, né? Perdão. Eu vou mandar esse cara preso. Qual que é o trabalho da defesa? Qual que é o trabalho da defesa? Com uma petição bem objetiva, demonstrar para o juiz que esse cara aqui, em que pese ter ser preso, né, em flagrante delito, em que pese ter ali, sim, indício de autoria, prova de materialidade, mas esse cara aqui, esse seu cliente, ele não merece, não é justo permanecer preso. Haver a conversão do flagrante em preventiva. Demonstrar para o juiz que, uma vez ele solto, ele não vai cometer os delitos mais. Não tem perigo dele cair em uma reiteração criminosa. Vai demonstrar para o juiz que as medidas alternativas à prisão absolutamente cabíveis no caso concreto. Perfeito? Então, esse é o seu trabalho. Ora, então, na hora que chega o APF e você chega com uma petição bem fundamentada, o juiz ele vai olhar com os outros olhos para aquela situação, para aquele caso concreto. Ok? E nós vamos ver agora, conforme nesse caso aqui, a peça que eu utilizei. Então, o que já de praxe, né, o endereçamento, tá? O número do APF, a qualificação, tá? Fica na coisa que esse modelinho eu vou deixar para vocês. Dos fatos, tá? Eu sou o mais objetivo possível, tá? Depois eu vou entrar no sistema do PJE e vou mostrar para vocês que foi exatamente essa petição que eu protocolei, tá? E vamos ver o resultado dela. Se você pegar as somas dessas penas aqui, dá 6, quase 7 anos. Okay? Então, e eu cito nos fatos, como vocês podem perceber aqui, os crimes, né, em tese que ele tenha cometido. Perfeito? Coloco aqui o desdobramento do APF, ou seja, né, que foi ouvido respeitando os direitos constitucionais, enfim, tá? Então, faço um resumo, uma síntese do que aconteceu desde a prisão dele até o momento que esse APF chegou na mesa do juiz. Perfeito? Você vê aí, ó, viu aí? Bem simples, bem objetivo. Tá? Aqui eu não vou entrar, criminalistas, na questão de se ele fez ou não fez, tá? Se ele é inocente ou é culpado. Aqui não. Nós estamos falando de um nível processual. Então, você vai trazer de forma bem objetiva os fatos. O porquê que originou aquele APF que está na mesa do juiz. Só relata para ele a situação. Ok? Óbvio, né? Se houver aqui, por exemplo, algum desrespeito ao que preconiza o Código de Processo Penal, né? Quanto ali às formalidades de um auto de prisão flagrante, aí você pode colocar. Tá? E aí você reforça nesse segundo ponto, quanto à homologação do APF. Perfeito? Esse é o segundo ponto. Então, se tem, por exemplo, ali, se o delegado, durante o procedimento, né, do auto de prisão flagrante, cometeu, ao seu ver, uma ilegalidade, né, violando ali o que diz o Código de Processo Penal pertinente ao procedimento do auto de prisão flagrante. Aí você pode, dentro desse tópico da homologação do APF, requerer que esse APF não seja homologado. Ok? E aí a leitura do artigo 302, que são aquelas condições, né, para que haja a flagrância do delito. Perfeito? Então, aqui você já pode suscitar como essa preliminar, requerendo a não homologação. Nesse caso específico, do meu cliente, que nós estamos estudando agora, nesse caso específico, eu não me opus à presente homologação. Por quê? Porque os autos, tá? Porque os desdobramentos desse auto de prisão flagrante ocorreu conforme a lei, em consonância com a lei. Então, eu não me opus quanto à homologação. Compreendido esses dois primeiros pontos? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida?
Quem tiver alguma dúvida, pode habilitar o microfone e falar, tá? Só fala o nome daí. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Feito isso, esses dois primeiros pontos, os fatos, e se você não se opõe à homologação, nós vamos trabalhar, então, no terceiro ponto, tá? Que já é a parte do direito. Como eu disse, parte do direito, nós não vamos entrar nesse pedido de liberdade provisória no mérito da causa. Não vamos falar em méritos, no mérito, tá? Eu não vou citar se o que ele fez, tá? Ele cometeu com dolo ou não. Então, não vamos entrar nessa questão de mérito. Tão somente processual. Lembre-se da premissa que eu falei no início. Você tem que, nesse momento, essa peça sua, tem que despertar isso, essa dúvida no juiz. Tá? Essa dúvida do juiz. Poxa, será que o juiz, ao pegar o caso do seu cliente, poxa, será que esse cara aqui, ele vai cometer novo delito? Será que esse cara aqui solto, ele é um risco à sociedade? Então, uma peça bem estruturada, você vai levantar essa dúvida para o juiz e vai demonstrar, na realidade, para ele, né, que o seu cliente, que as medidas alternativas à prisão, para ele, nesse caso concreto, é oportuno. Porque já sabemos que a liberdade, ela é regra em nosso Estado democrático de direito. Então, eu sempre, no parte do direito, eu gosto de abrir um tópico, tá? Quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão de liberdade provisória e aplicação das medidas alternativas à prisão. Então, eu já começo com esse tópico. Vocês percebem que eu só faço uma introdução, tá bem simples, só relembrando que liberdade é regra, que a prisão preventiva é a última ratio, e aí eu já vou para a prova, eu já vou para mostrar para o juiz que o meu cliente não, uma vez solto, não vai incorrer novamente em delitos. Então, eu coloco aqui, eu grifo, como vocês percebem aí, as partes que eu quero chamar a atenção do juiz, tá? Porque o juiz está lendo sua peça, ele tende, isso é natural do ser humano, olhar o que está em negrito e o que está marcado com alguma coisa, né? O que desponta aos olhos. Então, eu gosto sempre de, como aqui, ó, citar, nesse caso concreto, né? Nesse caso aqui, específico, que o cara é primário, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, isso em negrito. E coloque em marca-texto. Eu gosto de marcar nesse sentido aqui, ó, uma cor amarela. Não apresenta risco à ordem pública, tá? E gosto de colocar, é um fato isolado em sua vida. E nem a instrução de conveniência, né? Nem a conveniência de instrução criminal e nem a aplicação da lei penal. Por quê? São os requisitos da onde? Lá do 312 do CPP. É o que o juiz vai analisar. Então, eu já trabalho, já vou direto aqui, ó. Já trabalho com ele, já falo, doutor, não tem risco ao 312. Então, de uma forma bem objetiva, eu já exponho isso para o juiz. Aqui, ó, haja vista a juntada de comprovando endereço, bem como cópia do alvará de funcionamento do seu estabelecimento, né, o que comprova rotina estabelecida na cidade. Então, eu mostro, o papel da defesa é justamente demonstrar que o seu cliente, ele é uma pessoa que tem uma rotina, é uma pessoa trabalhadora, que tem uma rotina estabelecida na cidade, que não tem perigo, de uma vez ele solto, ele se furtar da aplicação do lei penal. Compreendido isso? E aí, eu gosto, particularmente, no corpo da procuração, no corpo da petição, juntar os documentos. Então, eu falo que ele tem endereço fixo, né? Que ele reside na cidade, que ele tem a rotina estabelecida na cidade. Eu já junto na própria petição o comprovante. Eu cito, por exemplo, que ele tem trabalho lícito. Eu já provo. Eu citei, eu já trago a prova. Já junto na petição. Tá? Essas peças aqui, essas cópias, eu junto elas no processo.
Eu vou mostrar para vocês lá que elas vão estar no processo, mas eu gosto de trazê-las para o corpo da procuração. Falei isso, eu já provo. Falei, eu já provo. Compreendido? E, novamente, ressalto, né, que os crimes, nesse caso concreto, não foram cometidos com violência ou grave ameaça, deixo isso claro para ele. Então, eu grifo, né, e destaco com amarelo. Por quê? Crimes com violência ou grave ameaça tendem, né, ou crimes hediondos, tendem a pesar contra o seu cliente. Ok? Então, se de repente fosse aqui um crime de tráfico de drogas, um exemplo, ou se o crime fosse cometido com violência ou grave ameaça, eu poderia ali... aí você pode estender-se um pouco mais na sua fundamentação. Ok? Mas quando é crimes, ao concurso de crimes de médio potencial ofensivo, como esse caso aqui, foi vários delitos, mas de médio potencial ofensivo, você não precisa se ater tanto. Ok? Então, crimes sem violência, grave ameaça, ou que não seja hediondo, você pode ser mais sucinto. Agora, repito, se tiver uma indiodez ali, ou mesmo for cometido com violência, grave ameaça, é necessário você estender um pouco mais, tá, a sua fundamentação nesse sentido. Mostrando que, trabalhando com as próprias circunstâncias ali a favor do seu cliente. Quer um exemplo? Vamos lá. Vamos supor que o seu cliente foi preso em flagrante por roubo. Como que eu vou trabalhar se o crime já é elementar do tipo a violência ou grave ameaça? Como que eu vou trabalhar isso a favor do meu cliente? Então, você abriria aqui, poderia abrir um tópico, né? Ou cita em que pese o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, cita que foi um fato isolado, cita que o seu cliente, ele, de repente, não utilizou uma faca em vez de uma arma, cita a potencialidade lesiva do instrumento, tá? Cita que foi somente a grave ameaça e não houve a lesão. Então, trabalhe essas circunstâncias das elementares da melhor forma possível no seu caso prático, da melhor forma possível a favor do seu cliente. Então, você trabalha com as próprias elementares a favor. Ok? Compreendido? Tem alguma dúvida em relação a isso? Por exemplo, tráfico de drogas. Como, Fabiano, que eu posso trabalhar em crimes de tráfico de drogas com as próprias circunstâncias do delito? A natureza da droga. É diferente, por exemplo, se o cliente ser pego com 100 gramas de maconha e ser pego com 100 gramas de cocaína. Então, são fatos, são circunstâncias que você pode trabalhar na sua petição de liberdade provisória. É válido, tá? Pesa a favor do seu cliente. Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Estão gostando, pessoal? Dá um ok aí. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Doutor? Oi. É o Rodrigo aqui do Rio de Janeiro. Opa, tudo bem, doutor? Pode falar. Tudo bem. Primeiro, agradecer, muito bom a aula, né? Para mim, estou iniciando, e perguntar o seguinte: no Rio, por exemplo, doutor, está tendo muita manutenção da prisão, certo, de forma genérica por essas questões aí do fungo colite, né? Certo. Que agora é a expressão correta. E como combater? Porque assim, as decisões eu tenho percebido que são reiteradas, né? Eles batem nisso, que há risco de forma genérica e converte a prisão, né? Na audiência de custódia, né? Certo. A preventiva. Aí... Terminou? Terminou, né? Está abaixo do seu som. Doutor, aí já é Obrigado. caso do HC, né? Aí já é caso do tribunal, porque daí o juiz já deu uma decisão. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando aqui em sede de delegacia. Tá? Em sede de delegacia. O delegado, via de regra, quando ele não arbitra fiança, ele já representa pela preventiva. O delegado, para o juiz, no próprios autos. Então, você pode trabalhar, pode citar, inclusive, aproveitando esse gancho que você falou, que o delegado também usa questões genéricas, né? Requerendo a conversão. Então, você pode até citar em que pese o delegado requereu a prisão preventiva, a conversão da flagrante preventiva,
mas com base genérica, né, com base em elementos genéricos, né, na gravidade abstrata do delito. Então, você pode trabalhar também dentro do próprio pedido do delegado. Cita a parte e fala que é genérica. Para mostrar para o juiz que, se ele repetir essa parte, você vai entrar com HC. Beleza? Então, você pode utilizar isso nessa peça. Tá? Muita atenção, pessoal, tá? Se o delegado, via de regra, se o delegado não arbitrou fiança, ele vai representar pela preventiva no APF. Só que, se ele não representar, as situações que ele não represente, você utilize isso. Para excelência, inclusive o próprio delegado não representou pela preventiva. Ok? Pode abrir um tópico relacionado a isso, na parte de direito. Maravilha? E aí eu trago, dentro dessa petição, um entendimento jurisprudencial, né? Um precedente, via de regra, do seu tribunal, utilize do seu tribunal, tá? Para dar base. E finalizo, tá? Aqui estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão, tá? E que, se for o entendimento dele, a aplicação das medidas alternativas à prisão. E que eu gosto de colocar particularmente aqui, ó, que requer que sejam sopesadas as menos gravosas. Porque, às vezes, nesse caso aqui, que eu falei para vocês, ó, foi um crime cometido sem violência ou grave ameaça. Todos crimes de pequeno, de menor e de médio potencial ofensivo. Só que, imaginou colocar uma tornozeleira no meu cliente? Então, eu sempre deixo, sempre peço para o juiz que, se ele for, eu peço a concessão de liberdade provisória, e se ele for dar essa concessão, no entendimento dele, e se for para aplicar as medidas alternativas, que sejam as medidas menos gravosas que ele achar, lá do 319. Eu cito isso. Maravilha? Vamos lá. E, por fim, os pedidos. Bem direto, concessão de liberdade provisória nos termos 310, e a linha B, no entender de Vossa Excelência, for necessária a aplicação das medidas. Se no entender dele, se ele achar que tem que ser uma liberdade provisória condicionada a alguma alternativa à prisão, medida do 319, que seja menos gravosa. Então, eu coloco esses 2 pontos, A e B. Se não deu tempo de você pegar uma procuração do seu cliente, você pode requerer aqui, como, né, na linha C, abre uma linha, peça um prazo de 15 dias, tá? Conforme preconiza lá o artigo, salvo engano, acho que 106 do CPP. Posso estar errado, tá? Mas depois, na peça, eu deixo esclarecido para vocês verem. Na peça eu entrego certinho. Mas, salvo engano, é 106, que diz o prazo de 15 dias para ser juntado instrumento procuratório nos autos. Pede esse prazo, tá? Maravilha? Isso se você não conseguiu pegar uma procuração do seu cliente. Ok? Uma dica que eu faço, uma dica que na realidade que eu dou e uma prática que eu faço, sempre ande no seu carro, tá? Sempre ande com você na sua pasta, o modelo de procuração, não tem nenhuma aqui, mas o modelo de procuração aberta, aquela? Oi? Aquela procuração aberta para preencher a mão? Isso, modelo de procuração em branco, tá? Deixa eu ver aqui, não sei se... Acho que não vai dar para vocês verem aqui. Sim, ó. Tá? Procuraçãozinha, tá? Ela procuração normal e com os trechos em branco ali, com as partes, a parte da qualificação em branco, beleza? E daí você preenche na hora ali. Preenche na hora e já peça para ele assinar. Tá? Modelos de contrato também. Modelinho de contrato, os principais pontos ali, os valores e tal, aberto para a pessoa assinar. Porque na delegacia tudo acontece muito rápido. Beleza? Maravilha? Vamos lá. Então, essa foi a peça. Ficou alguma dúvida em relação à estrutura da peça? E aí, pede o deferimento, cidade, né, e local. Alguém ficou com alguma dúvida? Maravilha. Vou compartilhar com vocês agora aqui
Tá. Chegou para vocês aí? Estão vendo a página do PJE? Tá vendo? Beleza. Vou acessar o sistema para vocês. Tem alguém que está com o microfone ligado, por gentileza. Desligar. Maravilha, vamos lá. Então, acessou a página do PJE, tá? Seu certificado digital, vai abrir essa página. Doutor, aqui não está aparecendo a página do PJE, acho que para os demais colegas também não. Não está? Acho que não está aparecendo para ninguém aqui, doutor. Não, peraí então, peraí. Ah, tá, ok. Apareceu agora? Maravilha, vamos lá. Então, já acessei aqui a minha página. Você vem em processos, pesquisar processo, particularmente, hoje, como está tudo digital, não sei como está no estado de vocês aí em relação ao auto-prisão flagrante, já está digital? Está pelo PJE ou outro sistema? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha com EPROC. Ah, EPROC. Tá. Também. Mas é digital, né? Sim. Sabe o que vocês fazem? Isso. Tá. O que vocês fazem? Devem fazer. Na delegacia, converse com o escrivão ou com a escrivã para quando ela distribuir o APF no sistema, né, seja EPROC ou seja PJE, que ela já te mande o número. Tá? Ou, se ela não for gentil, você liga lá e fala, olha, eu já acompanhei mais cedo o meu cliente, eu precisava do número dessa distribuição. E aí ela vai te passar o número do APF que já vai estar no sistema. Tá? Então, peça isso para a escrivã, peça ou para o escrivão, né? Quem está te atendendo. Eu, particularmente, eu prefiro o número, porque às vezes ela distribuiu com o nome da pessoa uma letrinha, alguma coisa, um acento, e isso já não consegue procurar na parte de pesquisa. Tá? Então, eu vou colocar o nome desse APF. Aí aqui você coloca na parte de pesquisa o número do APF. Esse meu cliente passou o dia 31, a virada do ano, preso. Ó, já apareceu aqui. Tá. Clicou nele, vai abrir o processo. Você vem nessa parte, deixa eu ver aqui. Você vem nesse cantinho aqui, ó. Vem juntar documentos. Estão vendo aqui? Juntar documentos. Clicou. E vem seleciona a opção petição. Coloca o nome da petição, né? Liberdade provisória. Tá? Particularmente, você pode colocar no editor de texto, mas eu não gosto. Então, eu prefiro que você escreva anexo. Eu cito que é anexo e salvo. Peço para juntar documentos. Vou lá adicionar documentos. E aí eu adiciono o meu pedido de liberdade. Isso que está atrapalhando. Peraí. Aí. Adicionei o pedido de liberdade em PDF, tem que ser em PDF, tá? Seleciono o tipo, que pode ser outros documentos, já que não tem a opção petição. Aguardo um minuto, o PJE ele vai selecionar, né? Ele vai dar OK, aí você junta outros documentos. Aqueles documentos que eu juntei, que eu coloquei, na realidade, no corpo da petição, eu junto eles separados aqui, ó, documentos comprobatórios. Clica e vai juntar, ele vai vir aqui. Faz o mesmo procedimento,
escolhe daí, ao invés de ser outros documentos, documento de comprovação. Se for procuração juntada, tá? Vai lá, seleciona a opção procuração que está mais aqui embaixo. E feito tudo isso, assinar documentos, automaticamente ele já vai lá para essa página aqui. Então, você vem em autos, automaticamente ele já retorna para essa parte aqui, ó. Como foi o pedido que eu fiz, ó. Ó, pedido que eu fiz, tá? Foi dia 1º de janeiro, pedido de liberdade provisória. Ó, exatamente, ó, o mesmo pedido, ó, mesmo corpo da procuração, ó, a capitulação, tá? Ó, mesma estrutura da petição, ó, mesma estrutura, ó, com os documentos juntados, ó, mesma petição, né? E depois teve aí no mesmo dia, à noite foi concedida a liberdade provisória para ele. Só que essa liberdade provisória, e por isso que eu escolhi esse caso, vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, essa liberdade provisória, aqui já foi o cumprimento do alvará. Cumprimento do alvará, tá? Vamos voltar aqui. Essa liberdade provisória, ela foi condicionada... Opa, saiu aqui. Essa liberdade provisória, ela foi condicionada a um pagamento de fiança. Então, como que faz, né? Pagamento de fiança, feriado. Como que você faz essa juntada, esse procedimento? Tá? Você tem duas opções. A primeira é você entrar no sistema, né, no tribunal do seu estado, num processo, tá, em depósitos judiciais, você conseguir fazer esse depósito no juízo. Tá? Sai uma guia, você emite esse pagamento, faz o pagamento da guia. Está acabando aqui a minha bateria. Faz o pagamento da guia. A segunda opção, que inclusive foi o que eu fiz, e que, via de regra, os gestores das secretarias, eles fazem isso. Só um minutinho, peraí, pessoal, deixa eu só ligar aqui. Isso, foi. O problema do ao vivo é assim, né? Acontece esses imprevistos. Então, assim, via de regra, se você pedir para o gestor da secretaria, fala, você consegue imprimir para mim enviar para mim essa guia? Não estou conseguindo ter acesso ao sistema, tal. Ele te envia. Tá? Aí você pega a guia, passa para os familiares, eles pagam e você junta no processo. Tá? A dúvida é, Fabiano, eu preciso esperar, que nem nesse caso, no final de semana, ainda feriado, eu preciso esperar a compensação do boleto para o juiz, então, expedir o alvará para ser cumprido? E a resposta é não. Você não precisa esperar a compensação do boleto. Basta o pagamento, junta no processo e peticiona, informando que, devido ao feriado ou devido ao final de semana, não seja dia útil, a compensação de boleto sempre se dá no primeiro dia útil. Então, você manifesta para o juiz e requeira que seja, então, expedida e encaminhada o alvará de soltura, que hoje está por malote digital, né? Não está mais por oficial, para a cadeia que... E aí você cita, tá? Aonde que ele está preso. Porque, às vezes, na maioria das vezes, não fica preso mais na delegacia, né? Desce para o presídio da cadeia pública, né? Cadeia pública local. Então, você cita onde que ele está. E se você quiser facilitar ainda, você pode enviar, inclusive, até o e-mail da cadeia, né? Ou da delegacia. Mas isso, via de regra, eles têm lá. Mas só se você quiser facilitar mais ainda, tá? E aí, então, só com esse comprovante, o juiz vai
já pedir para encaminhar o ofício e cumprir o alvará. Beleza? Jornalista, ficou alguma dúvida em relação a essa aula? Gostaram, não gostaram? Quem quiser habilitar o áudio aí, quiser falar um pouco, só eu falei. Eu vou aproveitar, professor, porque a gente, quando vê uma orientação dessa, a gente dá uma rebobinada do que é que já aconteceu, que a gente já passou por situações que não tivemos essa habilidade, né? Eu me lembro que na aula, no seu modo da aula 1, tem lá com relação a aquele caso que você foi fazer uma defesa e no final a defesa ela deu esse processo e você foi pedir a desculpa ao seu cliente e ela falou que a mim você não deve nada, deve a sua consciência. Aí a gente, quando vê uma aula dessa, quando vê as aulas, os tópicos que você faz, a gente dá uma viagem para os acontecimentos e a gente já cometeu tantas situações que a gente, por falta de, eu falo, a gente, estou me referindo a mim, por falta de conhecimento, por falta de instrução, essa é a verdade. A gente precisa estar especializado, a gente precisa cada vez mais ter conhecimento do nosso procedimento como advogado. A faculdade ensina muito pouco para a gente o básico. E a gente tem uma videoaula dessa, que para mim foi uma videoaula, né? A gente, obviamente, eu já tenho pouco tempo de advocacia, eu tenho 3 anos, a gente já se deparou muito com situações muito semelhantes, mas com certeza as decisões não foram essas que eu recebi hoje. E elas vão servir de balizar. A questão da colocação genérica do crime de violência e grave ameaça, eu já cheguei à situação de acontecer na delegacia e até na audiência de instrução, e eu não tive essa instrução para debater com relação a isso, certo? Então, até eu preciso rever, eu preciso me tornar mais ágil nas minhas ações. Era só esse complemento que eu ia fazer. Agradecer. Muito obrigado. Obrigado. E quando retornar à audiência de custódia, tá? Esse pedido que você faz, você leva esse pedido, tá? Faça essa estrutura e lá você pode até ler esse pedido oralmente, né? Que é oral na audiência de custódia. Então, só um exemplo. Eu trouxe um exemplo, como a gente não está tendo audiência de custódia, eu trouxe um exemplo que é um fato que iria para o juiz custodiante. Ele ia passar esse cliente, passar para a audiência de custódia. Esse mesmo pedido que eu fiz aqui, por escrito, né, em gabinete, eu faria na audiência de custódia. Então, não muda nada. A mesma coisa aqui, você adiciona para a audiência de custódia. Beleza? Na audiência de custódia é interessante, sempre antes de você falar com o juiz. Então, geralmente, eu não sei como está no estado de vocês, na cidade de vocês, mas aqui na cidade, no estado nosso, eles estão fazendo, não tem um horário específico, eles fazem entre meias audiências. Então, sempre nesse espacinho de uma audiência ou outra, você vai lá, conversa com o juiz, doutor, tem essa prisão em flagrante, essa PF aqui, é assim, assado, despacha com ele ali rapidinho, e qual que é o seu entendimento? Você aplica fiança ou não? Senão eu já verifico com a família, se for para dar fiança, eu já verifico com a família, né? Para a gente já deixar meio pronto isso, né? Então, ali você já vai sentir, doutor, não vou soltar não, eles falam, né? Se os juízes aí, todos os juízes que eu conheço doutor, não vou soltar, tem possibilidade, tem, né? Então, nisso você já vai sentir se ele vai soltar o seu cliente ou não. Mas é interessante você reforçar com ele antes da audiência, se possível, né? Se não for possível, por um motivo ou outro, você reproduza nesse pedido, essa forma aqui, essa estrutura de forma oral, seu pedido, beleza? Quem mais? Tem alguém que quer falar alguma coisa, que achou da aula, que aprendeu? Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Qual que é o seu nome? Meu nome eu sou Wanda Ramos, advogada Wanda Ramos. Beleza, obrigado. Isso. Doutor, eu quero agradecer, né, a generosidade em compartilhar o seu conhecimento, porque realmente falta prática, e eu acredito até mesmo que para quem tem prática, dividir os conhecimentos e dividir as dúvidas só agrega. Então, com certeza, eu não saí dessa aula da mesma maneira que eu entrei. Agregou muito conhecimento e eu tenho só que agradecer.
Opa, obrigado, beleza. Que bom. Vou disponibilizar esse modelo para vocês, tá? Muito obrigada. Vou enviar no e-mail, ou vou enviar no privado para vocês, pedir para minha equipe enviar para vocês. Tá, Mas ok. alguém Muito tem obrigada. aí alguma ponderação, alguma observação? Oi? Só agradecendo. Tá me ouvindo? Quem, doutor Leandro? Não, doutor Jean. Doutor Jean, vamos lá, doutor Jean. Procurar Não, você. só agradecendo pelo aprendizado a cada dia, pela sua atenção e te desejando tudo de bom nesse dia e nos dias seguintes. Maravilha, doutor. Obrigadão. Só não te encontrei aqui. Cadê aqui? Fala de volta. Doutor Helder, não. Cadê aqui? Perdi. Não, tá J3QP. Ah, aqui. Maravilha. Aí. Show de bola, doutor. Obrigado. Foi útil essa aula para você aí? Gostou? Foi útil, sim. Muito útil. Tá, você advoga na onde? Estou aguardando o modelo. Eu sou de Goiatuba, no estado de Goiás. Ah, estado de Goiás. Maravilha. Show de bola. Obrigadão, viu? Obrigado. Ô, Fabiano, só para descontrair um pouco, gostei muito da aula, tá? Depois eu vou conversar contigo mais adiante. Mas assim, ó, esse ano eu estou ganhando mais de honorários das ações e de indenização das pessoas que andaram me difamando e me caluniando do que de processo de honorários. Por isso que eles vão pagar esse curso que eu vou fazer contigo. Mas valeu, obrigado aí. Tá, obrigado aí. Doutor? Porto Alegre. Porto Alegre. Eu trabalho com seguro, eu deixei de trabalhar com processo demorado, desgaste, que paga pouco, então eu já peguei um nicho aqui de seguro, de vigilante, que é tudo 70, 80, 90, e que me demora, em média, 8 meses, quando tem sequela, e não me maltrato. E eu tenho muita gente que me procura para violência doméstica aqui, eu quero ser uma referência. Então, essa parte do GCRIM, crime contra a honra e violência doméstica, que me interessa. Mas valeu, tá? Obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado você aí. Obrigado, hein? Show de bola. Doutor Fabiano. Só um minutinho aqui, deixa eu só colocar na... Espera aí, vamos lá aqui, deixa eu te achar. Vamos ver aqui. Helder? Opa! Maravilha! Beleza. Bom, doutor Fabiano, eu já venho atuando, né, na área criminal assim, não com tanta frequência, né? Certo. Não sei se foi por falta de oportunidades, eu digo que foi por falta de clientes, né? Certo. Mas este encontro de hoje, para mim, foi muito enriquecedor, né? Me deu mais gás, né, para estar atuando nessa área, né? E eu só tenho que agradecer por essa oportunidade maravilhosa que está dando para a gente, né? Aos doutores que participaram, né? E, assim, eu aproveito também para compartilhar o meu sonho de um dia estar patronando no Tribunal do Júri, que é o meu maior sonho. Show de bola, com certeza vai estar sim. É Distrito Federal aí, né? Exatamente. Maravilha, show de bola, doutor. Muito obrigado pela participação aí. Viu? Maravilha. Ô, doutor. Opa, vamos lá. Doutor, quem que é? É o Rodrigo Klein, aqui do Rio de Janeiro. Ah, doutor, aqui, vamos lá. Tá sem o vídeo, né? Tô sem o vídeo. Pode falar, doutor. Eu trabalho aqui, eu dei uma pausada aqui. Não tô para agradecer mesmo. Eu tô iniciando, né? Sempre tive sonho de ser criminalista, né? Aqui, eu tenho familiares muito concursados, servidores públicos, mas meu sonho sempre foi ser criminalista. E para mim, que estou iniciando, estou pegando crimes sexuais, tráfico, não tem esse negócio, né? A gente gosta da área criminal, né? E para mim, encontrá-lo foi um achado, né? Eu quero agradecer muito, foi muito importante para mim, que estou começando, né? E quero enveredar aí e aprender mais. Maravilha, doutor Rodrigo. Obrigado, viu? Valeu, forte abraço. Obrigado. Opa, doutor, boa tarde. É o Anderson de Curitiba. Só um minutinho aqui, deixa eu... Tá ok. Aqui, vamos lá. Quem que é, doutor? Anderson de Curitiba. Doutor Anderson, só deixa eu te encontrar. Achou. Vamos lá aqui. Anderson, aqui. Anderson. Doutor, na realidade eu me formei agora, em dezembro.
tô fresquinho, recém agora, concluí agora a graduação. Certo. E a gente que sai de uma faculdade, você sai da teoria e, de repente, quando você começa a imaginar a prática, te dá aquele gelo, né? Aquele friozinho na barriga. Parece simples, mas a hora como você está na delegacia, na frente de um delegado, ou na frente ser muita pouca prática na faculdade, né? Então esse tipo de aula, esse network, essa troca essa troca que tem assim, é muito bacana porque ajuda muito, dá muita segurança, porque a gente começa a ver a prática como que é, né? A gente aprende muita teoria e agora ainda mais com a pandemia, então tudo meio online e tal, a gente acaba ficando um pouco, né, dando aquele gelo, aquele frio, será que eu dou conta? Será que eu consigo? E aí quando você começa a conversar, começa, né, a ver com o pessoal que já tem mais bagagem, mais experiência, né, a gente ajuda muito mesmo, então é muito enriquecedor aí, só tenho a agradecer aí, né, essa disposição que vocês têm aí, tá dando um suporte pra gente que tá começando aí, né? Show de bola. Essa jornada. Obrigadão, viu? Jornalista, tem mais alguém que queira conversar um pouco? Maravilha, então. Doutor Fabiano, só aproveitar. Eu gostaria também de aproveitar também a oportunidade, que é o que acontece. Eu criei um projeto para este ano de 2001, né? Como forma de interação digital, né? Certo. É um projeto que, como funciona? Ele é aberto para os cidadãos, para os advogados, militantes na área de penal, né? Para os estudantes de direito, né? Que vão futuramente prestar OAB para o concurso público, né? E para ajudar os operadores do direito, né? Eu resolvi criar um projeto voltado para a matéria penal, processo penal e leis penais especiais, né? É um projeto que eu vou estar ministrando mini aulas com dicas, né? Questões de exame da ordem, questões de concurso público, né? Vou estar disponibilizando artigos ilustrativos, né? Vídeos com mesa redonda, com entrevistas a criminalistas, né? Sobre determinada matéria, né? E em breve vou estar divulgando aí, vai estar nas plataformas digitais, né? Instagram, Opa, que bom. YouTube e Facebook. E se chama Intercrimes Brasil, o nome do projeto. Legal, cara, muito bom. Depois você me envia o link no privado que eu distribuo para o pessoal aí, tá? Maravilha. Show de bola? Valeu, doutor, obrigado. Criminalistas, quero agradecê-los, né, pela disponibilidade de tempo. Deixa eu só aqui ver vocês, espera aí. Opa, agora sumiu aqui. Aí, voltou. A gente está utilizando agora o Zoom, não utilizávamos, nós utilizamos outra plataforma, então fica meio perdido aqui nas gravações. Mas, enfim, quero agradecê-los, tá, pela disponibilidade de tempo de estar, né, nesse grupo hoje, nessa reunião. Eu entreguei realmente o melhor da prática aqui em sede de delegacia, né, num pedido de liberdade, uma parte dela, tá? E com essa petição, seguindo esse passo a passo, com certeza, vocês, em situações similares, conseguirão aí um bom resultado para o seu cliente, tá? Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de tempo, de compartilhar esse conhecimento, esse contato hoje aqui. Beleza? Então, valeu, tudo de bom para vocês aí. Forte abraço. Nos encontramos em breve. Até mais.